Só que no fundo ele está tendo prazer com aquilo, porque é no corpo. Da mesma forma, se eu chego e crio estratégias, gatilhos, vamos dar um exemplo, uma estratégia que eu gosto de trabalhar, eu chamo de arquitetura da inevitabilidade ou inevitabilidade de conquistas. Eu trabalho dando duas possibilidades. Ou a pessoa vai ter que fazer um comportamento para extinguir aquele tipo de comportamento que ela deseja parar, ou a pessoa, vou explicar isso de forma mais clara. Imagina isso. A pessoa deseja parar de fumar. Vou dar um exemplo do parar de fumar. A pessoa deseja parar de fumar. Isso aqui é uma coisa comportamental também falando. Primeiro ponto, eu vou criar algum tipo de punição que a pessoa vai se dar caso ela fumar. Só que essa punição não é porque ela fez alguma coisa que ela tem que se martirizar, não. Pode ser uma coisa que ela vai falar assim, cara, isso aqui eu não quero ter. O meu corpo sabe que eu não quero ter isso. Vou dar um exemplo. Eu não gosto de tomar banho gelado, então eu vou tomar um banho gelado se eu fumar um cigarro. Ou eu sou muito pão duro, eu vou dar R$ 10 para a primeira pessoa que passar na frente, na rua, que eu não conheço, toda vez que eu fumar um cigarro. Tem que ser um comportamento que a pessoa vai se sentir extremamente desconfortável de fazê-lo, só que ao ponto também, encontrar esse ponto de equilíbrio, que a pessoa vai fazer. Porque também não pode ser uma coisa que ela não vai fazer, tipo, eu vou arrancar o meu braço. Não, isso não serve. Tem que ser uma coisa que ela sabe que vai fazer se Viável. falhar. Isso. Uhum. E agora, por um lado, eu coloquei a inevitabilidade. E para o outro lado, eu coloco as conquistas. E isso é extremamente importante. Eu gosto de colocar conquistas, eu gosto de trabalhar. Olha, quando eu ficar um dia, vamos dar um exemplo, sem fumar. Um dia sem fumar, qual será a minha recompensa? Pode ser simples, pode ser eu vou pular na minha casa e dizer que eu sou foda. Pode ser qualquer coisa simples, mas precisa haver uma celebração. Precisa haver um momento onde o seu corpo começa a registrar que você está conseguindo caminhar na direção que você se propôs. E colocar o ganho de curto prazo, colocar o ganho de médio prazo, por exemplo, uma semana. Qual será a sua recompensa depois de uma semana? Ah, eu vou sair para jantar, agora no caso pedir um delivery, dependendo com, com essa situação de quarentena. Ou eu vou pegar, alugar um filme lá no Google Play, eu não sei, colocar uma coisa, por mais simples que seja, que você pode se dar, se premiar com uma semana. E com 30 dias, qual será a sua recompensa de 30 dias? Isso é importante, você se recompensar, você celebrar, você conquistar os seus ganhos no meio do processo. E entender também, tem uma coisa que eu gosto de fazer para trazer consciência. Porque por mais que a pessoa sabe, por exemplo, que o cigarro, para quem não fuma, a mesma coisa, Mari. Imagina aqui, ó, a Mari perguntou para outros tipos de vício. A mesma coisa. Eu poderia usar, vamos supor, que eu desejo parar com a minha compulsão por doce. Então, o que, que eu posso fazer? Opa, e é interessante criar estratégias pontuais e bem claras e específicas. Porque falar, eu nunca mais vou comer doce da vida, também não é assim. É entender, opa, qual que é o que é mais fraco? Ah, cara, bolo de chocolate. Todo dia à tarde eu tenho que comer um bolo de chocolate. Estou dando um exemplo. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou cortar o bolo de chocolate, que é a coisa que eu mais tinha compulsão. Ah, eu vou cortar o bolo de chocolate. Beleza. O que, que eu posso fazer? Um dia sem bolo de chocolate, qual será a minha recompensa? E não é que eu nunca mais vou comer bolo de chocolate, não. Isso também é interessante. No caso do bolo de chocolate, no caso de cigarro, é interessante a pessoa parar porque ela quer parar. Mas é entender que quando ele for comer o bolo de chocolate, ele pode comer um pedacinho de bolo de chocolate. Ele não precisa comer o bolo de chocolate inteiro. O Ah, gosto mesmo. é, o gosto é o mesmo. E aí ele pode colocar com uma semana. Com uma semana é comer um pedacinho, quem sabe, do bolo de chocolate. Só que trazer essa consciência. E da mesma forma, eu posso criar essa estratégia com outros tipos. Ah, eu posso criar estratégia que seja, eu quero começar a criar o hábito de leitura. Trazer, e outra coisa que eu gosto de trazer consciência, não começa falando eu vou ler um livro por dia, não. Tem gente que vai fazer esse exercício e fala, eu vou ler um livro por semana. A pessoa nunca leu na vida e ela já quer começar lendo um livro por semana. Se for uma atividade que eu quero começar a fazer, vamos dar o um exemplo de leitura. Ao invés de falar, eu vou ler 50 páginas por dia, ah, é possível ler 50? É possível. Só que as chances são que vai ter dia que você vai estar cansado e não vai ler, e você vai se sabotar, e não é isso que é para o exercício acontecer. Então você vai criar uma estratégia tangível. Como assim? Eu gosto de trabalhar com a ideia, ó, você vai ler 2 páginas de um livro por dia. Porque 2 páginas de um livro, você pode estar cansado, você vai lá ler as 2 páginas e pronto. E se, às vezes, vai ter dia que você vai ler 30, vai ter dia que você vai ler 50, mas você se propôs 2. E essa estratégia cria uma recompensa. E essa estratégia faz você, por mais que você esteja, nossa, não quero ler não, mas 2 eu consigo.
Isso cria um hábito muito mais forte de você começar a consolidar o hábito de leitura na sua vida, ao ponto que depois, mesmo que você abandonar a ideia de ter que ler todos os dias, fica mais fácil você pegar um livro e ler com facilidade. Porque vai ter dias ali que você leu 30 páginas, vai ter dias ali que você leu 50 páginas, vai ter dia que você leu 100 páginas, quem sabe. Então, essa estratégia da formiguinha para consolidar os hábitos. E olha, os hábitos são consolidados. Isso também estou falando, o meu corpo está reaprendendo a forma de interagir com o mundo. O meu corpo está aprendendo a forma de reinteragir com o cigarro, por exemplo. Até uma estratégia muito interessante, eu posso criar coisas secundárias. Ao invés de falar, cara, se eu for fumar, se eu for me sabotar, eu vou ter o cigarro ali. Não. Primeiro ponto, se eu decidir que eu vou parar de fumar, eu vou jogar todos os maços de cigarro fora. E porque assim eu vou ter que dificultar ainda mais a minha sabotagem. Você não pode facilitar a sua sabotagem. Por exemplo, o meu caso, lembra que eu falei em relação a determinado tipo de joguinho lá? Se eu percebo que eu estou envolvendo, eu vou lá e apago. Eu não posso facilitar a minha sabotagem. Porque até uma estratégia, eu quero começar a fazer atividade física. Sabe um jeito de você facilitar o novo comportamento? Um jeito que eu pego, quando eu falo, cara, amanhã eu vou fazer caminhada. Se eu quero amanhã fazer caminhada, eu já chego, deixo o tênis e uma roupa de caminhada do lado lá da minha cama. E eu ainda deixo, às vezes, até uma garrafa d'água lá. Porque eu começo a me sentir um idiota se eu acordar no outro dia, ver aquilo lá e não for fazer a caminhada. É uma estratégia para facilitar a minha decisão que eu quero tomar. Então eu já tomei a decisão. Então eu não preciso ficar querendo tomar essa decisão mais vezes. Lógico que ainda pode existir aquela negociação. Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. A mesma coisa. Eu quero começar a evitar de comer o bolo de chocolate. O que eu posso fazer? Eu não vou comprar bolo de chocolate. Se antes sempre tinha bolo de chocolate, se eu vou no supermercado, eu quero evitar aquele tipo de alimento gorduroso. O primeiro ponto é criar essa estratégia. Eu vou evitar comprar aquele tipo. Pelo menos nesse tempo que eu estiver me reeducando.